O Brasil é o país que já controlou desmatamento. Já? Já controlou desmatamento. Quando a gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu fazer isso por quase uma década. Quando eu cheguei no Ministério, o desmatamento estava numa curva de alta, Sim. chegando em 2004 a 27 mil quilômetros quadrados. O desmatamento maior que nós já tivemos foi de 29 mil quilômetros quadrados na época do Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez a medida provisória que aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80%, o desmatamento caiu. Só que a bandidagem se reorganiza e aí volta a crescer a partir de 2001, principalmente. O certo é que, quando eu assumi em 2003, estava numa curva de alta, e nós olhamos para aquilo tudo e pensamos, não dá para encarar isso aqui apenas com medidas pontuais. É preciso fazer um plano estratégico. Imagino que sim, né? Porque você colocando um decreto, alguma coisa, a pessoa não segue lei. E aí? Tem que ter punição. Tinha que ser algo estruturado. Pensado, e que não fosse só o Ministério do Meio Ambiente, porque há uma interface com vários setores, setor de transporte, setor de energia, agricultura, uma série de interfaces que precisam operar juntas. Então, nós fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Esse plano era baseado em 3 eixos: combate a práticas ilegais, ordenamento territorial e fundiário. O que é ordenamento? É você fazer a destinação correta das áreas, o que é para a unidade de conservação. Você destina como unidade de conservação. O que é terra indígena, terra indígena. As áreas que já estão abertas e que podem ser usadas, consolidar isso para a área de produtividade, usando tecnologia para aumentar a produção por ganho de produtividade. E as áreas que seriam destinadas para assentamentos extrativistas, ou reservas extrativistas, ou para atividades de exploração florestal de base sustentável, com concessões florestais, mediante um conjunto de regras que faz com que a floresta tenha a condição de se recuperar. Não é o corte seletivo nem o corte raso, é como se você estivesse fazendo uma colheita de árvore madura, em que você tira numa escala tão pequena que a floresta vai da árvore para você colher para todo sempre. Entendi. Correto? Então eu te interrompi, você estava fazendo a numeração. A primeira... Então, era combate à prática ilegal, ordenamento territorial e fundiário, que é essa destinação, porque ainda existe muita terra pública na Amazônia, que são essas que são invadidas criminosamente. E a outra diretriz era de apoio às atividades produtivas sustentáveis. E nós começamos a implementar o plano em 2004. O certo é que esse plano conseguiu reduzir desmatamento em 83% por quase uma década. E é uma demonstração de que é possível, com política pública, você chegar a desmatamento zero, combinando, não é, uma ação continuada de combate a práticas ilegais, de apoio e fomento às atividades que devem ser implementadas em substituição às práticas predatórias, como, por exemplo, a pecuária predatória, ela pode ser substituída pelo que a Embrapa chama de pecuária de baixo carbono, ou agricultura de baixo carbono. Na agricultura de baixo carbono, você pode dobrar a produção sem precisar mais derrubar a floresta, porque a Embrapa desenvolveu tecnologia que faz com que haja um aumento significativo da produção por ganho de produtividade. E como nós temos mais de 17 milhões de hectares de área que foi aberta, que estão abandonada ou semi-abandonada, quando a gente fala que é possível desmatamento zero, é perfeitamente possível. E criando alternativas. Sim, criando alternativas relacionadas à indústria, relacionadas à bioindústria, relacionado à bioeconomia, relacionado, inclusive, à própria agricultura. Porque a agricultura brasileira, ela é necessária e estratégica. Agora, ela não precisa ser predatória. Exato. Por isso que o agronegócio tem o agronegócio que busca sustentabilidade e esse agronegócio que o Bolsonaro se coloca a serviço dele, que é predatório, que destrói floresta, que produz grilagem e acaba promovendo
todas essas queimadas, aumento do desmatamento, não é? E aí a gente pode até fazer um comparativo, né? Foi feito um levantamento recente pelo MAP Bioma, né, para ser apresentado agora, né, na Semana dos Povos Indígenas. E nesse levantamento, eles, de 30 anos, dos mais de 60 milhões de quilômetros quadrados que já foram destruídos, de hectares que foram destruídos na Amazônia, né? A Amazônia tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Dos mais de 60 milhões de hectares que já foram destruídos na Amazônia, não é? A maior parte disso foi em terra privada e apenas 1 milhão nas terras dos povos indígenas. Sendo que nas terras privadas, você tem ali, não é? Pessoas que estão ali no máximo há século. No caso dos povos indígenas, eles estão ali milenarmente. Milenarmente. Ou seja, eles têm uma tecnologia de uso da floresta, mantendo a floresta em pé. É possível essa tecnologia para o conjunto da população da Amazônia? Obviamente que não. E é aí que entra esse casamento entre o saber tradicional e o saber moderno, não é? Em que a Embrapa desenvolve tecnologia de aumento de produção por ganho de produtividade, que faz com que você possa ter soja sustentável, pecuária sustentável, agricultura sustentável, de um modo geral. As imagens de satélite, a gente tem muita tecnologia para mapear, saber onde está acontecendo. A gente tem muita informação para saber exatamente o que está acontecendo e onde está acontecendo. Uhum. E essa informação, aqui no Brasil, a gente tem essa tecnologia, a gente está defasado, você sabe sobre isso? Olha, no caso do Brasil, a gente tem várias regiões, né? Somos um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, a maior parte disso está na Amazônia. Cerca de 20% da Amazônia já foi destruído, mas se você olha para São Paulo, Minas Gerais, várias regiões do Brasil e na própria Amazônia, você vai encontrar alta tecnologia para a atividade agrícola, de um modo geral, para fazer a leitura dos polígonos, vai verificar o que antes era floresta e que agora está desmatado. O que já foi desmatado e que agora está em fase de recuperação. E ainda há um outro monitoramento mais sofisticado para verificar o que é a área só degradada. Entendi.